Olá, meu povo, estamos aqui para mais uma aula, tá, de matemática. E o assunto da nossa aula de hoje é porcentagem. Então, a gente vai estudar como transformar uma porcentagem em uma fração e em um número decimal e como a gente pode resolver problemas que tem porcentagem envolvido nele. Então, a primeira coisinha que a gente precisa entender é que tem uma formulazinha básica para que a gente possa conseguir compreender o que é que aquela porcentagem ela tá querendo nos dizer, o que é que ela significa. E para isso, existe uma maneira da gente conseguir transformar essa porcentagem em uma fração e em um número decimal para que a resolução dos problemas ela se torne mais fácil, para que a gente consiga compreender melhor como é que isso funciona. Então vamos lá. Eu tenho a seguinte fórmula, eu tenho uma porcentagem qualquer, com um número qualquer representado aqui por x, e eu transformo isso em uma fração, colocando este número sobre 100. Como é que eu faço isso? Então eu tenho aqui no meu exemplo da letra A, eu tenho 20%. Como eu transformo isso em uma fração? Eu pego o meu número que é 20 e coloco sobre 100. Transformei em fração. Mas, para resolver situações, problemas, eu preciso transformar isso aqui em um número decimal. E uma fração nada mais é do que uma divisão, e eu preciso resolver essa divisão. Então, eu vou fazer divisão de 20 dividido por 100. E eu posso armar a conta aqui bonitinho. Primeiro, eu posso observar. Posso aqui simplificar, cortando o zero? Posso, eu tenho um zero em cima, um zero embaixo, posso simplificar. Então, agora eu tenho a fração 2 sobre 10. Eu não tenho mais um zero em cima para eu poder simplificar. Então, ficou a minha divisão de 2 dividido por 10. E eu posso resolver aqui, ó, 2 dividido por 10. Bom, para que eu possa resolver essa divisão, eu observo o seguinte. O meu número 2, ele é menor do que o meu número 10. Então, eu preciso transformá-lo para que ele se torne um número maior do que 10, para que eu possa fazer essa minha divisão. E como é que eu faço isso? Para eu tornar este número maior e tornar essa divisão possível, eu acrescento um zero aqui e acrescento um zero do lado do 2. E agora ficou 20 dividido por 10. E quanto é 20 dividido por 10? 2, porque 2 vezes 10 é 20. Para 20, nada. Então, eu tenho como resultado da minha fração que 20% significa 0,2. Vamos aqui para a letra B. Eu tenho 35%. Preciso primeiramente representar isso em forma de fração. Então, eu sei que é se eu pegar um número e colocar sobre 100. Então, eu tenho 35 sobre 100. Mas eu preciso resolver isso aqui. Na letra A, a gente tinha um zero em cima e um zero embaixo que dava para cortar. Aqui na letra B não tem como a gente fazer isso. Então, a gente precisa ir diretamente para a divisão e fazer a divisão de 35 dividido por 100. Mais uma vez, o meu 35 ele é menor do que o 100. Preciso transformá-lo em um número maior para que essa divisão seja possível. E eu só consigo fazer isso colocando um zero aqui e a vírgula e o outro zero aqui. Agora, o meu número passou a ser 350 dividido por 100. E quanto é 350 dividido por 100? Vai ser 35. 35 dividido por 100, 35 vezes 100, 350. Para 350, nada. Aqui eu estou adiantando a nossa conta de divisão. E aí, eu tenho como resultado de 35 sobre 100, 0,35. Então, aqui eu tenho que é 0,35. Mas, eu vou ter que fazer essa conta de divisão para eu poder achar esse número decimal aí, eu não vou conseguir. Presta atenção no macete que eu vou dar aqui para vocês. Observe aqui a letra C. Eu tenho o número, eu tenho 15%. Mais uma vez, transformar em fração fácil, né? Então, é só pegar o meu número e colocar sobre 100. Então, eu pego 15 sobre 100. E preciso agora resolver essa divisão. Em vez de eu vir aqui e fazer 15 dividido por 100, observe o seguinte. Quantos números eu tenho aqui no meu denominador? Eu tenho aqui embaixo, eu tenho 3 algarismos.
E quantos algarismos eu tenho aqui em cima? 2. Para que a minha divisão desse certo, eu teria que também ter 3 aqui. E eu só poderia fazer isso se eu acrescentasse um 0. Mas eu não tenho esse 0 aí. Então, se eu acrescentar esse 0 aqui, que é como a gente faz aqui na divisão, eu também acrescento um 0 e uma vírgula no meu resultado. E agora é só eu repetir o número que está em cima, que é quem? 15. Então, 15 sobre 100 é igual a 0,15. Quer ver que é fácil? Bora aqui para a letra D. Eu tenho 48%. Transformando isso em fração. Eu sei que é só eu pegar o número e colocar sobre 100. Então, vai ser 48 sobre 100. Mais uma vez, como é que eu resolvo essa divisão? Eu tenho 3 algarismos embaixo e eu tenho 2 algarismos em cima. Para que essa divisão fosse possível, eu teria que acrescentar um 0 aqui. E se eu acrescento um 0 aqui, eu também acrescento um 0 no meu resultado. E agora eu só repito o número que está no numerador, o número que está em cima, que é quem? 48. Então, significa que 48% é igual a 0,48. Para vocês verem como é fácil. Eu tenho aqui 76%, representando em forma de fração. Eu tenho 76 sobre 100. Como é que eu resolvo essa divisão? Já vou fazer direto. O resultado disso aqui é 0,76. Ou seja, dificuldade nenhuma. Tá, mas por que a gente precisa aprender isso aqui? A gente precisa aprender como transformar uma porcentagem em um número decimal para a gente poder resolver situações, problemas que envolvam porcentagem. Observe o seguinte, uma bolsa custava R$35 e ela entrou na promoção com 10% de desconto. Qual o valor foi pago? Então, presta atenção. Primeira coisa que a gente tem que resolver é a porcentagem, transformar essa porcentagem em um número decimal. Então, qual foi a porcentagem fornecida pelo problema? 10%. Então, eu tenho aqui 10%. Preciso transformar esse número em um decimal. Então, a primeira coisa é transformar em fração. Transforma em fração. Coloco o número em cima sobre 100. E aqui, posso simplificar? Posso. Tornar mais fácil? Corto um 0 em cima e corto um 0 embaixo. Como é que eu transformo isso em fração? Eu vou dizer, se eu tenho 3 algarismos, 2 em cima, isso aqui é 0,10. Mas como eu cortei esse 0 de cima, eu corto esse 0 daqui também. Então, 10% é igual a 0,1. Tá. Transformei, identifiquei a minha porcentagem e transformei em número decimal. Eu sei que 10% é igual a 0,1. Quanto que a bolsa custava? Ela custava R$35. E agora eu preciso saber quanto de desconto eu vou ter se eu ganhar 10%. A bater 10% ali, eu vou ter quanto de desconto? Para que eu possa fazer isso, eu vou pegar o meu 35 e vou multiplicar por 0,1. Para eu saber quanto que vai ser descontado nesse valor. Então, vamos lá. 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 0, 0. E 3 vezes 0, 0. Então, 5 e nada, 5. 3, 0, 3, 0. Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? Eu só tenho aqui um número. Então, uma vírgula. Um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, esse 0 aqui da frente, a gente esquece ele, porque ele não adianta de nada. Então, em uma bolsa de R$35, eu vou ganhar R$3,50 de desconto. Tá. Agora eu sei que eu vou ter R$3,50 de desconto. E eu vou pagar quanto no final com esses 10%? Aí é só uma continha de menos. Eu vou fazer R$35 menos o meu desconto, que foi quanto? R$3,50. Lembrando que vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. 0 menos 0, 0. 0 menos 5, eu pego um emprestado e aqui passa a ser 10. 10 menos 5, 5. Vírgula embaixo de vírgula. Aqui tinha 5, só que eu peguei um emprestado, então ele virou 4. 4 menos 3, 1. E 3 menos nada, 3. Então, o valor pago no final pela bolsa com 10% de desconto foi de R$31,50. Então, observe. A bolsa custava 35
Ganhou 10% de desconto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a porcentagem em um número decimal. Então, eu tenho que 10% é igual a 0,1. Depois, eu vou multiplicar pelo valor da bolsa, o meu número decimal, para eu saber o valor do desconto. Então, eu ia receber R$ 3,50 de desconto. Mas, quanto é que eu iria pagar no final com desconto de 10%? Aí é só pegar 35 menos 3,50, que era o desconto, e eu sei que no final eu vou pagar R$ 31,50, ok? Então, é dessa maneira que a gente resolve problemas envolvendo porcentagem. Só para a gente continuar o nosso entendimento, vamos fazer mais um exemplo aqui. Marli gostou de um sapato que custava R$ 230 e ganhou 70% de desconto. Quanto ela pagou? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a porcentagem, que foi quanto? 70%. Identificamos a porcentagem, agora vamos transformar essa porcentagem em um número decimal. Eu tenho que 70%, em fração é 70 sobre 100. Então, três números embaixo, 2 números em cima, 3 algarismos embaixo, 3 algarismos em cima, significa que eu teria que completar o zero. E aí eu boto o zero na resposta e é só repetir o número que está em cima. Então, 0,7. Pronto, por que será que não colocou o zero? É 0,70 e não 0,7. Lembra que se eu cortei o zero aqui, eu não preciso colocar ele depois? Porque se eu cortar aqui, ó, eu não preciso colocar ele depois. Então, 70% equivale a 0,7. O segundo passo é eu transformar o 0,7 pelo valor do produto. Que custava quanto o sapato? R$ 230. Então, eu preciso agora multiplicar 230 por 0,7. Vou fazer essa multiplicação. 0 vezes 7, 0. 3 vezes 7, 21. Sobe 2. 2 vezes 7, 14. Com mais 2, 16. 0 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. E 2 vezes 0, 0. Então, aqui, 0, 1, 6 e 1. Eu tenho quantos números aqui depois da vírgula? Apenas um. Então, significa que eu também só posso ter um número depois da vírgula. Quanto de desconto que o meu sapato vai ter? R$ 161. Então, o meu sapato custava 230 e eu vou receber R$ 161 de desconto. Porque 70% de 230 equivale a 161. Mas quanto que eu vou pagar? O sapato custava 230 e eu tive desconto de 161. Só fazer uma continha de menos. 0 menos 1, eu pego o emprestado e ele fica 10. 10 menos 1, 9. Aqui era 3, eu peguei o emprestado, passou a ser 2. 2 menos 6, não posso resolver. Pego um emprestado e fica 12. 12 menos 6, 6. E 1 menos 1. Então, meu Deus do céu, se eu achasse uma promoção dessa, eu ia na hora. O meu sapato custava R$ 230 e ela ganhou 70% de desconto. 70% equivale a 0,7. 0,7 de 230 é R$ 161. Então, ela teve um desconto de R$ 161. O sapato que custava 230 menos 161 por causa dos 70%, ela pagou no final quanto? 60. Deixa eu botar os outros zeros aqui. Ela pagou R$ 69. Meu senhor, que desconto maravilhoso. Não é verdade? Agora, se em vez de 70%, ela ganhasse, ó, 40%, o mesmo sapato de 230. Então, quanto é que ela iria pagar se em vez de 70 fosse 40? Mais uma vez. 40% em forma de fração é 40 sobre 100. Lembra que eu posso cortar esse zero? Mas eu teria acrescentado um zero aqui no final para minha conta dar certo. Então, eu tenho zero aqui na frente.
Então, na verdade, qual é o único número que sobrou em cima? O 4. Então, 40% equivale a 0,4. Para eu saber quanto de desconto eu ia ganhar, eu tenho que multiplicar 0,4 por 230. Então, eu vou fazer aqui agora, 230 vezes 0,4. E vamos lá ver qual foi o valor do desconto. 0 vezes 4, 0. 3 vezes 4, 12, sobe 1. E 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 0 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. E 2 vezes 0, 0. Então, resolvendo aqui, 0, 2, 9, 0. Eu tenho quantos números aqui depois da vírgula? 1. Então, significa que eu também só posso ter 1. Então, o desconto que vou ganhar, se fosse 40%, seria de R$ 92. E quanto que ela iria pagar? Continha de menos agora. O sapato custa 230. 40% de desconto equivale a 92. Então, vamos lá. 10 menos 2. 0 menos 2 não pode, pegar 1 vira 10. 10 menos 2, 8. Aqui era 3, pegou emprestado, virou 2. 2 menos 9, 2 não pode. Pega um emprestado, vira 12. 12 menos 9, 3. Aqui era 2, só que eu peguei emprestado, virou 1. Então, se eu tivesse 40% de desconto, o valor que ela iria pagar no final seria de R$ 138. Então, assim, é bem simples de resolver. Primeira coisa, pego a fração, transformo em decimal, pego o meu decimal, multiplico pelo valor do meu produto e vou descobrir quanto eu vou ter de desconto. O valor que eu vou ter de desconto, eu tiro do valor original e descubro quanto eu vou pagar. Só pra gente encerrar, eu vou apagar aqui do lado. A gente vai fazer um último exemplozinho, só pra ficar craque e crânio em aplicação de porcentagem em situação problema. Supondo que eu nem vou escrever, só vou colocar aqui letra D. Eu vou colocar só os valores, tá? Supondo que um aparelho, ele custava R$120. Então, ele custava R$120. Mas, se a pessoa fosse fazer o pagamento à vista, ela iria receber 15% de desconto. Se ela fosse pagar à vista, iria receber 15% de desconto. Então, quanto é que ela ia pagar? Então, custava 120 e ia receber 15% de desconto. Então, a primeira coisa a fazer é transformar a minha porcentagem em um número decimal. Então, eu tenho que 15% equivale a 15 sobre 100, que é igual, já fazendo direto, ó, de uma vez, a 0,15. Pronto. Eu disse que eu tenho que pegar a minha porcentagem e multiplicar pelo valor do produto, que é 120. Então, eu vou fazer 120 vezes 0,15, para eu saber quanto de desconto eu ia ter. Então, vamos lá. 0 vezes 5, 0. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 1 vezes 5, 5 e 1, 6. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 1, 2 e 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0 e 1 vezes 0, 0. Então, vamos lá. 0, 0, 6 mais 2, 8, 1, 0. Agora, observe. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu tenho que ter 2 números. Eu ia ter quanto de desconto? Lembrando que, ó, o 0 de antes a gente corta. Eu ia ter R$18 de desconto se eu fizesse o pagamento à vista. O meu aparelho custava quanto? R$120. Então, ele custava R$120. Se eu pagasse à vista, eu ia ter R$18 de desconto. Então, menos 18. Então, quanto é que eu ia pagar à vista? 0 menos 8 não pode. Pega um emprestado e vira 10. 10 menos 8, 2. Aqui era 2, só que eu peguei um emprestado e virou 1. 1 menos 1, 0. E 1 menos nada, 1. Então, significa que eu iria pagar R$102. Se eu pagasse à vista, o meu produto que custava 120, com 15% de desconto, eu ia pagar R$102.
E aqui está o nosso conteúdo de porcentagem e aplicação de porcentagem em situação problema, tá? Tentem resolver, tentem repetir os exemplos aí no caderno de vocês para que vocês fiquem craques. Vejo vocês na nossa aula. Um beijo e bons estudos!